Já chegou o parafuso voador, galera. Eu sou o Pedro e vocês já conhecem a minha latinha. Quem não conhece a minha latinha já conhece a minha voz, pelo menos, essa voz de taquara rachada aqui, que desafina para falar a todo momento. Sou escritor, sou tentativa de blogueirinho de Instagram e agora tentativa de youtuber também. Então, vocês, para quem tá assistindo a live, tá vendo assim, ué, tem uma cara diferente aqui, cadê o Rod? Meu Deus, cadê o Rod? Morreu o Rod? Não, gente, não. Isso é de graça lá com o Rod já basta o que aconteceu um tempo atrás, então agora tá tranquilo. Ele só tá com problemas de trabalho, né? Provavelmente vocês viram aí ele falando no videozinho. E a gente, para substituir o Rod nesse papo maravilhoso com a querida Lena Fuão, a gente convidou a Ju Blasina. Para quem já para quem já acompanha a gente há um tempinho, ela esteve aqui com a gente no terceiro episódio do Parafuso. Tá? Então, gente, por favor, aí, já aquele pedido chato de youtuber, te inscreve no canal, assina a notificação, toca ali aquele sininho desgraçado, comenta, curte, compartilha, manda assim, aqui ó, vamos falar, alguém que gosta de poemas, que gosta de escrita, de literatura, de arte, então aqui ó, manda um videozinho ali pra eles, beleza? Ju, quem tu é? Te apresenta aí pra quem não te conhece. Olá, o Rod tá meio diferente hoje, né? Ó, tá uma versão bem melhor do Rod, hein? Há controvérsias, né? Há controvérsias. Então, eu sou a Jublazina, já estive aqui, tive o prazer de estar aqui conversando. Então, no episódio 3 foi, né? Isso, foi lá no Que a 3. gente falou de Bukowski e outras coisas mil. Espiem lá para saber mais. Eu sou poeta, sou escritora e sou amiga destes dois seres, três com o Rod, né? Que está presente Em em espírito. vibração, em edição de vídeo, né? Tá presente de alguma maneira. E então foi bem legal esse convite para vir aqui hoje. Foi legal a tua ausência, Rod, porque eu pude vir aqui conversar com a Lena, que é uma queridona minha também, uma mulher que eu admiro muito, uma escritora, poeta que eu admiro muito, Lena Fuão. Então, Lena, quem tu é? Olha, tu me perguntando isso até É. hoje. Eu acho que todo dia que eu acordo eu pergunto quem eu sou, cara. É uma coisa mais ou menos assim. Mas então, eu Essas sou. coisas de artistas, né? A gente Não, acorda essa cada coisa vez é de uma coisa que diferente, né? é uma coisa diferente. Eu sou poeta. Não faz muito tempo assim, né, que eu me descobri poeta, mas eu sou poeta desde mais ou menos 2008. Foi quando surgiu essa, né, essa necessidade da escrita, assim. No meio disso, acho que mais agora, né, andei fazendo alguma coisa de crônica, de narrativa. Acho que é normal a gente experimentar essas coisas, né? Quando começa a escrever, a gente tenta entrar. Na verdade, para ser bem sincera, eu tentei escrever um romance Massa. há muitos anos atrás, né? Bem antes da poesia, por sinal. Ele ficou no primeiro capítulo, mas eu entrei com uma vontade danada, não consegui. Não tem, eu acho que eu não tenho paciência para, né, textos muito longos, assim. Eu sou bem sucinta normalmente na minha escrita. Mas sou professora também, acho que desde antes de nascer, tô brincando, eu comecei com 17 anos, com criancinha pequena, então sou professora há muito, muito tempo. E, e é isso, acho que sou isso. E Então, sou tímida pra caramba, cara. Toda vez que eu tenho que aparecer, assim, eu posso não parecer ser tímida, né? Até porque eu de vez em quando me provoco, assim, para algumas coisas que parece que não. Mas eu sou tremendamente tímida. Eu fico super tensa em qualquer situação que eu vá ser ouvida, escutada, revista. Mas vamos lá. Passa capaz. depois dos 15 minutos. Tenho certeza que tem muita coisa massa pra sair aí de dentro dessa cabeça através da boca aí. Então nem te esquenta mesmo, com certeza. Ah, Lena, então assim, começou como professora aos 17, né? Como tu contou, como é que foi isso, assim? Cara, foi Conta pra muito, gente. muito louco, assim, na minha vida, né? Porque eu fiz magistério. Não sei se existe magistério ainda. Eu acho que tem, né? Alguma Eu coisa não sei se parecida mudou de depois. nome, mas eu É, já ouvi eu falar. acho que mudou de nome, mas enfim. Eu fiz o ensino médio já nessa coisa de dar aula para criança. E aí
estudava no Joana d'Arc, fiz um estágio fora dali, e aí uma das irmãs me chamou para trabalhar ali com 17 anos, então eu estava terminando o ensino médio, eu já emendei dando aula ali. Dei aula durante 3 anos no Joana, né? Depois fui para São Francisco, fiquei 9 anos lá, e aí paralelo a isso em pré-vestibular, em cursinho, né, pré-vestibular, e eu nunca mais parei, na verdade, né? Porque do pré-vestibular eu saí, que foram vários anos, acho que 17 anos da minha vida foi em pré-vestibular. Pelotas mais do que aqui. E aí eu passei no IFSU há um tempo atrás, aí faz uns 7 anos, eu acho. 6, 7 anos, talvez. Fui para Jaguarão, morei em Jaguarão em função do IFSU e agora estou aqui de novo, porque estou em Pelotas, né? Pelotas para mim é uma cidade irmã, assim, né? Do lado. Esses dias acordei 5h30 da manhã para ir até lá fotografar no Laranjal o nascer do sol. E as pessoas ficam dizendo, que loucura, não sei o quê. Mas eu, quando fico sozinha, porque a maior parte do tempo eu fico sozinha, agora minha filha está na cidade para estudar, porque ela andou falhando com as aulas online, né? Andou dormindo. Agora ela começou com a função de aula durante a semana, então eu faço o que me dá prazer. Então eu acordei às 5h da manhã, maravilhosa, que eu adoro acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, acho isso tudo de bom. Saí, estava escurinho ainda, começando a clarear, voltei de lá 9 horas, super feliz de ter feito aquilo que eu adorava, que eu também gosto, né, eu sou amadora, extremamente amadora. E tu gostas muito de estar sozinha, né, Lena? Gosto demais, assim. Então, quem me vê feliz, assim, é quando eu sei que eu vou passar o dia sozinha. Inclusive... Embora minha filha aqui fique muito lá em cima também. Ela tem essa mesma... Eu acho que ela está construindo esse mesmo hábito herdou. Então, ela está lá quietinha agora. E a gente, mesmo quando eu tô com ela, eu tô sozinha, mais ou menos assim. Massa. Mas assim, tu falou que tu vai lá, tira umas fotos, mas assim, fotografia profissa com câmera ou no amadorismo, celular assim? Não, Como é que eu tenho uma câmera Canon, né? Tenho algumas lentes. Eu nunca fiz um curso, na verdade. Eu comecei a fotografar, eu tinha 13 anos, quando meu primeiro namorado me deu uma máquina fotográfica, daquelas que abria assim, né? 13 para 14. Tive uma dessas na mesma idade. Ela era assim, ganhei de 15 anos. Ela era de 15 anos. E fazia assim, né? E a gente pegava ela por aqui. E eu me lembro que na época eu fui viajar com os pais dele, já tirei umas fotos legais, assim, do Forte Santa Teresa, né? E eu, gostei. E aí eu comecei a fotografar desde então. Claro que nesse período aí eu passei algumas vezes, né? Não tinha máquina, alguma coisa assim, me afastei. Mas venho fazendo essa coisa da fotografia há muito tempo. E eu sou tremendamente amadora, porque eu nunca fiz um curso, eu uso a máquina no automático quase o tempo inteiro. Quem olha minhas fotografias não diz. Eu encontrei com um fotógrafo, que inclusive eu sou fã dele, eu não sabia que era ele, né? Na Praia do Laranjal. E aí ele, tua máquina, não sei o que, não, mas tua máquina faz coisa legal, não sei o que, Aí ele foi olhar no Insta e disse assim, como tu não é profissional? Eu digo, eu não sou, eu sou tremendamente intuitiva e vai no manualzinho, assim, começa a falar em ISO e abertura, eu já tenho um pouco, eu consigo alguma coisa, mas não, a maioria das vezes não é por aí. Mas gosto também, né? E acho que tem tudo a ver com a poesia, assim, de uma maneira ou de outra, né? Porque a imagem também é poesia, né? Eu venho encantada, eu acordo cedão sempre, né? E quase todo dia eu passo na praia, dou uma olhada, tiro umas fotos, assim, aí eu já me alimentei naquele dia, mais ou menos assim, né? Aí depois eu vou pro treino, volto para casa para tomar um café e o dia já valeu, pode até não chover o resto do dia, enfim. Eu acho interessante que, né, é o amadorismo no sentido de quem faz porque ama aquilo, né? Sem a pretensão de profissionalizar a coisa, né? Mas nem por isso não quer dizer que não tem uma qualidade tremenda, como eu acompanho as tuas fotos e faz parte do teu processo criativo isso, Lena, para escrita também? Não. Sinceramente, assim, não tem. Assim, eu disse que, né, fotografia é poesia no sentido de eu sinto como poesia também, né? Mas é bastante raro, assim, que eu olhe para uma imagem e que dali eu parta para a escrita de algum poema, assim, não tem uma relação, não tem. Normalmente, a minha criação poética vem de uma expressão, de uma palavra, de um sentimento, de alguma cena, alguma coisa assim, né? Muito de expressões, muito de palavras, assim, que me cutucam, né?
me sinto estranhada naquele momento. E aí começa a escrita. Da imagem aconteceram algumas vezes, mas não faço essa relação, não tenho essa pretensão, não faço fotografia para isso, né? Faço com a intenção de eternizar, né? Deixar por mais tempo. A foto pela foto, não como um meio para outra coisa. Não, a foto pela foto, assim, que eu acho incrível. Eu tô começando um processo, já comecei em 2019, na verdade. Porque foi quando eu comprei a câmera melhor, agora a última, né, com lentes e tudo. Eu comecei a viajar em 2019 para fotografar. Então eu já busco lugares que eu saiba que, claro, eu quero visitar, etc, né? Mas além disso... Uma invasora. Uma invasora. Gatos querendo roubar os fones. Provavelmente. Deixa eu tirar aqui, que isso aqui é terrível. Vai, sai, desce. E as bundas sempre aparecem. Né? Eles adoram ontem esse vídeo vai ter muito, porque a Lena tem vários também. Quantos tu tem agora, Lena? 3. Atualmente? Agora ela diz, porque quando ela cresceu, eu tinha 5. Não, tem uma história. Lena tem uma história maravilhosa. Tenho. Do gato da Lena que fugiu. Lena, essa história. Foi assim. Não, vou começar um pouquinho antes. Eu tive um gato preto. Eu não consigo ter gato preto, tá? Não me deem gato preto. Os gatos pretos, eu não sei que tipo de energia acontece, que eu só consigo ter os gatos pretos até 3, 4, 5 meses. Então eu tive um gato preto maravilhoso, lindo, que eu peguei na rua, peludinho, assim, fofo demais, carente, grudento de colo, que eu adoro gato assim, é difícil, né? E eu peguei, ele tava maravilhoso, eu mandei castrar. Busquei ele da castração, ele durou 2 dias. Morreu. Eu fiquei no desespero, assim, né? Porque, por que eu vou... Que coisa, né? E é tão raro isso, a castração de gato macho, ainda uma coisa que não é uma cirurgia grande, né? Que tenha perigo de morrer, que coisa, né? Que azar. Nem vamos comentar isso, Ju. Não vamos entrar nesse mérito. Não vamos entrar nesse mérito, porque na época eu fiquei, assim, muito arrasada, achei que foi, né? Até porque depois, quando aconteceu, vou ser muito sincera, assim, aconteceu, eu liguei, né? Que eu vi que ele não estava legal, eu liguei, não consegui contato com outro, e enfim. Bom, enfim, morreu. E eu digo, eu não quero mais, aquela coisa toda, né? Aquela história de sempre, né? 2 dias depois eu peguei 2 gatos. O loiro que eu tenho aqui e o preto que fugiu. Peguei 2, porque eu digo assim, não, se morrer um, eu tenho outro, né? Aí peguei os 2. É mais ou menos assim. Aí peguei os 2 e o preto um dia sumiu. Eu fiquei desesperada, porque eu tenho uma paixão, assim, por bichos, né? E eu acho que eles se apegam demais a gente também, então a gente fica sofrendo pelo sofrimento deles também, né? Eles vão, onde estão? Devem estar pensando em mim, aquelas coisas assim. Eu sei que o preto sumiu, e aí eu botei na internet, começou a surgir aquelas coisas todas, né? De onde está? Eu acho que está aqui, eu acho que eu vi ali, mandavam fotos, e aí me mandaram uma foto de um gato. Eu digo, é o meu preto. E eu fui até lá, ali perto da pista de skate do cassino, né? Eu já tô rindo porque eu sei o fim da história. De madrugada, peguei, botei o bicho dentro do carro, o bicho gritava. Eu digo, como tá diferente esse bicho, emagreceu. Mas voltei faceira pra casa. Mas tinha passado vários dias já, né? Tinha passado 1 mês e pouco. Era um tempão. Emagreceu o bicho, né? Eu jamais imaginei que não fosse ele, né? Mas botei dentro do carro, trouxe e larguei ele no quarto da minha filha, que era no 2º andar também. Disse assim, pensei assim, ele tá arisco, os outros gatos não gostaram, claro, né? E fariam mesmo que fosse ele, né? Mas fizeram aquele não gostaram. Eu botei lá em cima, escondi. No dia seguinte, fui lá, cadê o gato? Não vi o gato, enfim, o gato tinha se escondido. Minha filha chegou, entrou dentro do quarto assim, mãe, tem uma gata no nosso quarto. Cara, eu tinha pego uma gata qualquer, aleatória, entendeu? Como é que tu achou que esse era o nosso? Aí ela pegou a foto e a gata... Cara, a gata não tinha nada a ver. A gata tinha a cara toda preta, o gato tinha o nariz todo branco. Mas pra mim eu não consegui ver. Mas na emoção, né, do resgate, na emoção do reencontro, nem ver detalhe de mancha, né? Exatamente, eu tava felicíssima, né? O meu coração tá de mãe, assim, de gato, tava... Aí passaram-se uns dias, um rapaz me manda, Lena, agora eu acho que é o teu gato. E mandou uma foto com um gato com o nariz, aquele branco. Cara, era 11h30. Eu deixei minha filha sozinha dormindo. Digo, filha, eu vou ali na estrada pegar. Ainda mais que era na estrada pertinho da minha casa. Fui lá,
quando o cara disse, olha, é esse aqui tua gata, eu vi que não era. Era um bichinho pequenininho, quase recém-nascido. Ah, Cara, eu peguei, eu não ia deixar o bicho no meio da... E nisso ela foi acumulando gatos, É. buscando o que Aí, tinha fugido. vem tu também. Coisa mais, irmão. Você era uma gatinha linda, maravilhosa, mas essa eu consegui. A Samanta, até a do Danilo, conseguiu alguém para dar. Enfim, eu castrei a bichinha, entreguei com muita dó, mas assim, ó, também. Depois desse não, né? Não quis mais. Porque senão vai deixando, eu vou achando que é o outro, que é o outro, que é o outro, e não me dou conta de nenhum. Só tem umas. genial, cara. Gente, eu sou assim, ó. Se vocês me conhecerem muito de perto, vocês vão ver, eu sou extremamente atrapalhada. Eu perco tudo, a chave, eu pego a chave dos outros. Eu sou famosa no meu trabalho com isso, porque eu não só pego as coisas dos outros, como eu deixo as coisas minhas em tudo que é lugar, entendeu? Então tem fases péssimas, assim. Eu acho que tem um déficit de atenção enorme, assim, na minha pessoa. Helena, eu ia te perguntar, retomando a questão da foto e poesia, né? Fiquei pensando aqui, enquanto estavas falando, né? Que, tipo, tu não pega uma foto e não cria um poema da foto, né? Mas eu tava pensando que, já como tu colocou ali que, né, o pessoal diz a foto parece profissa e tal, eu fiquei pensando, será que não é uma coisa intuitiva de imagem que tu consegue associar com a tua arte? Ou eu tô viajando, não tem nada a ver mesmo? Não, eu acho que pode ser sim. Eu acho que sim. Eu acho que toda a imagem que eu capto do ângulo que eu faço, né, do exercício que eu faço para captar, é um exercício poético também, eu acho. Uhum. Né? Não deixa de ser. É o teu olhar nas coisas. É o meu olhar, né? é a forma como eu vejo. Às vezes é uma conchinha desse tamanho na beira da praia, que eu faço ela ficar enorme, com o pôr do sol lá no fundo, né? Então eu fico buscando coisas que o tempo inteiro, né? Que nem sempre se consegue, mas eu fico buscando o diferente dentro do meu olhar, né? Aquilo que não seria visto comumente pela maioria das pessoas que fotografam, ou pelo menos por boa parte das pessoas que fotografam, eu vou lá e acho, né, um caminho. E isso na tua escrita também a gente vê com muita força, né? Esse olhar das minúcias das coisas que passam desapercebidas para a maioria no cotidiano e que tu dá uma grandeza, né? Então tem uma relação do teu olhar. Relação, tem. Só não é tão comum eu tomar aquela imagem, olhar para ela e dizer, bom, agora eu vou escrever, né? Alguma coisa assim. Sim. Isso já não... Né? Mas muitas vezes eu também estou fotografando, principalmente no nascer do sol aqui. Eu acho o nascer do sol uma coisa. Algumas pessoas já me disseram, e tu sempre fotografa nascer do sol, sempre é a mesma coisa, o mesmo. Mas não é nunca a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Um pedacinho de nuvem diferente que tem lá no céu já não vai ser a mesma coisa. A claridade não é a mesma coisa. Então, toda vez que eu vou ver o nascer do sol, para mim, é uma coisa que parece que o meu coração se explode, sabe? Ele faz uma inquietação, assim. Acho que mais do que o pôr do sol, porque eu acho que o pôr do sol traz um pouco de... Eu até digo isso numa poesia, que o pôr do sol traz um pouco de tristeza, assim, sabe? Com ele. Então, talvez eu não queira desenvolver o pôr do sol, né? Nessa ideia aí. Mas o nascer do sol é uma coisa... Eu adoro amanhecer, adoro. Por mim, assim, se eu acordar antes de clarear e sair pra rua, eu sou uma pessoa super feliz, assim, sabe? Eu acordo num super bom humor, tri de boa, assim, e vou. Como fui esses dias, né? Indignada no meio da estrada, estava indignada que eu era para ter ido muito mais cedo, mas depois deu tudo certo, ficaram lindas. Tirei uma fotografia até que eu coloquei no Insta, que é uma árvore, o pôr do sol atrás da árvore, careca, então ela ficou uma moldura, assim, eu adorei, assim, eu sou apaixonada por fotografia também, né? Eu gosto muito do pôr do sol, pra te falar a verdade, porque eu sou uma pessoa totalmente... Eu tenho alergia da manhã. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando nisso, Pedro. Eu e o Pedro somos pessoas mais noturnas, né, Pedro? Fiquei pensando na questão do quanto a Lena é também, na poesia dela e nas fotografias, uma pessoa otimista. Né? A pessoa do... Eu sempre acho, uma levantada, Lena, né, no final. Eu acho que tu tem muita esperança, tu traz muita esperança, e a esperança é otimista, né? Ao contrário de eu e o Pedro, somos mais fatalistas, eu acho, né? Somos as pessoas do pôr do sol. Eu adoro dia de chuva, dia nublado. Vê bem.
né? E a Lena é pessoa ensolarada, né? Pra mim. Eu tenho um problema sério com dias de chuva, dias nublado, porque eu acho que eu me deprimo um pouco, assim, sabe? Não me faz muito bem, não. Me faz muito bem o sol, assim, sol, dia claro. Sim, que horas tu disse que tu acordou para ir fotografar o pôr do sol há poucos dias? 5h30, 5h30. E eu, naturalmente, sou uma pessoa da manhã. Eu durmo cedo. Eu durmo pouquíssimo, né, Ju, na verdade. Eu já tô na fase velha, assim, né, sabe? Eu sou idosa. Porque eu acho que as pessoas jovens dormem muito. Não, é sério. O meu namorado hoje dormiu até as 2 da tarde. Eu mandei mensagem para ele: acorda pra vida, vamos lá, tá acontecendo. Eu tenho uma necessidade de viver cada minuto, que eu acho que se eu dormir pela manhã, eu não tô vivendo. E aí, claro, tem a questão da noite. Na noite eu não me importo, né? Uhum. Tipo, se eu deitar 11 horas, meia-noite, tá beleza. Agora, de manhã, eu vou ter muito tempo para dormir na eternidade. Então eu posso dormir Eu 3, penso 4 isso, horas. mas aí eu não durmo de noite, porque eu penso isso. Eu gosto da madrugada, passar a madrugada acordada. Claro. Uhum. E tu acha que é dessa mesma ânsia que te faz ter esse gosto por viajar? Ai, Ju, acho que sim. Acho que sim, claro que é. Eu tenho uma necessidade, exatamente, assim, às vezes as pessoas me dizem, tá, mas aí espera, né? Espera o verão, espera um pouquinho. Eu fui agora viajar, né? Eu tinha uma viagem marcada, na verdade. Eu vim de uma viagem quando aconteceu a pandemia, que eu estava vindo do Peru, que eu fui sozinha. Que tu foi sozinha nessa viagem? É Foi uma incrível essa história. Foi uma experiência para mim, assim, absurdamente linda. Foi o ano que eu fiz 50 anos, assim. Eu me dei de presente uma viagem. Foi Peru, que estava mais barato, né? Porque eu também vou procurando as coisas mais, né? E aí me fui para lá. Quando cheguei lá, inclusive, o hotel não existia. Nossa. O hotel que eu tinha. Olha bem. Né, não existia. Eu pensei, bom, eu surto ou eu me equilibro, porque se eu tivesse alguém, eu tinha surtado, né? Porque aí tu surta, a outra Tu te pessoa dá te o segura, direito, né? te Tu te dá o direito de surtar. Sozinha, foi tão legal essa experiência, assim, porque sozinha era, se eu surtasse... Danou-se. Danou-se. Então eu me equilibrei, respirei, ainda bem que eram 4 da tarde, e saí em busca de um outro hotel. Achei um hostel, que era uma coisa que eu negava ficar de jeito nenhum, mas eu tava de mala e aquelas subidas e descidas, eu consegui um quarto sozinha para mim, com banheiro no hostel. Amei ficar no hostel no final das contas, né? Me achei ali, conversei com francês, com espanhol, com gente de tudo que é lugar. Que show. Só não consegui conversar com... De onde eram umas meninas que falavam uma língua que eu nem sei que língua era aquela, gente. Era uma coisa muito louca, que era por mímica, alguma coisa, né? Mas com o francês e com o espanhol, eles falavam espanhol, enfim, que ficava mais fácil para mim. Mas foi essa experiência que eu tive. Aí eu voltei de lá apaixonada, assim. Eu digo, vou viajar de novo sozinha outra vez, mas tinha marcado uma viagem com a minha filha para Buenos Aires. Eu não conheço Buenos Aires, por incrível que pareça, conheço Mendoza, na Argentina, mas não conheço Buenos Aires. E ela é uma viagem legal porque ela não gosta de praia, né? Ela é menina de preto, aquela coisa toda. Praia para ela nem pensar, ela é branquinha. Então, Buenos Aires, mas aí não aconteceu, e agora eu digo, não, agora eu vou para algum lugar com ela, porque a gente fazia aniversário, ela faz aniversário amanhã, eu fiz aniversário semana passada, vou nos dar de presente isso, né? E ela curtiu demais, assim, a gente foi para Minas. Eu acho que essa coisa de viajar é uma necessidade absurda que eu tenho, assim, de aproveitar ao máximo, como se eu não tivesse muito tempo. E isso não é um drama, não, entendeu? Não tô falando por isso, não é agora, né? Eu sempre tive essa sensação de que eu preciso aproveitar o máximo as coisas e não adianta, vamos em dezembro, vamos... Se eu posso ir agora, é agora que eu vou, porque eu não sei o que vai estar acontecendo comigo em dezembro. Uhum. Então eu tenho uma necessidade sempre de estar fazendo aquilo que me dá prazer, aquilo que, né, que eu posso, claro, no momento, né? Que até hoje eu não consegui ir para a Europa, por exemplo. Eu tenho muita vontade de conhecer a Espanha, principalmente Espanha e Portugal. Mas o que eu puder fazer, eu faço. Bunda de gato. Eu digo, eles gostam de botar a bunda. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que é essa necessidade de aproveitar. Eu tenho muita necessidade de aproveitar, muita ânsia de aproveitar agora, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Eu não sou daquele tipo de pessoa que junta para um dia.
Essa tua ânsia por viver, né? Uhum. Por ver o pôr do sol. Aham. Ver o nascer. Ver o Nascer do sol, nascer, É. do nascer, muito importante. É. Eu achei interessante também que você estava falando, né? A Ju falou do pôr do sol, que no pôr do sol é aquela coisa mais destrutiva. Tu também botou isso, Lena. E Eu a Ju- acho que fatalista, É, né? Não sei se é É destrutivo. verdade, é. E e a Ju comentou também sobre a questão dos dias nublados e tal. Eu, apesar disso, assim, eu não gosto de dias nublados, sabe? Eu gosto de ensolarado, mas eu também não gosto da manhã, então eu não sei direito Gosta aquela de dia coisa. ensolarado pra Meio dormir termo. nele, Pedro. Pra dormir nele no dia ensolarado. Porque, tipo, eu gosto de sair pra caminhar, eu gosto de aproveitar o sol, eu gosto de ir à praia, mas amanhã, E vocês dois assim... moram na praia, né? Moram no balneário, no Aham. cassino. Então, tipo, né, eu acho que então acaba tendo um pouquinho disso de reflexo também na minha escrita, assim, daquela coisa da natureza, que é coisa boa, não sei o que, e quando chega na pessoa é aquela... Pá, né? Exatamente, Deve né? ser isso, Aonde assim. a paisagem sem gente é maravilhosa, né? Aham. Maravilhosa. Olha, Ju, quando fecharam a praia para a pandemia, fecharam, né? Total. Dava para pegar a bicicleta e ir até a praia, né? Podia se andar ali. Eu pegava a bicicletinha, passava os cômoros ali e ia. Cara, a praia fica muito mais bonita sem ninguém, sem aqueles carros passando. Eu sei que algumas pessoas ficam indignadas quando eu falo isso, mas é uma verdade. A areia era outra coisa, não ficava aquela coisa amassada, sabe? Era outro lugar, assim. Eu sou uma apaixonada pelo cassino, acho o cassino lindíssimo. Esses tempos eu vi alguém colocar isso, né, no Facebook, eu acho que postou uma foto dizendo que ama, que é uma praia, que a praia era a praia mais bonita do mundo. E eu vi alguém comentar, alguém que eu conheço, que comentou assim: mais bonita do mundo, pelo amor de Deus, vai pro mundo conhecer. Não, Eu fiquei... logo pra ti. Caraca, eu fiquei muito indignada. Primeiro, foi um desrespeito à outra pessoa. Foi um desrespeito à outra pessoa, porque a gente não sabe nem se a outra pessoa tem condições de ir para o mundo conhecer, em primeiro lugar, né? Segundo lugar, essa praia é belíssima, sim, da forma que ela é. Né? Eu já conheço outras praias, eu viajo relativamente bastante. Cara, a Praia do Cassino tem a sua beleza, porque é magnífica. Essa coisa plana é magnífica, entendeu? Essa sensação de infinito que a gente tem, Essa sensação, né? de infinito, aquele navio é maravilhoso, os moles, não existe outro daquele jeito, com aquelas vagonetas, aquilo é lindo. Publi de turismo, né? Venha para a Praia do Cassino. Não, claro, eu faço propaganda, porque eu acho maravilhoso. Eu fui para Minas agora e tinha uma mulher que eu conheci lá, muito querida, por sinal, de Minas mesmo, viaja pra caramba. Eu digo, tu tem que ir ao cassino é lindo, é a maior praia do mundo. Ela dizia, a maior praia do mundo, Aí eu fiz a maior propaganda pra ela vir, e quando ela vier, eu vou levar lá pra todos esses lugares aí, e ela vai achar lindo, pelo meu olhar, ela vai achar lindo, com certeza. Né? Tá louco. A praia eu acho que é muito inspiradora, assim. É muito, quando a época, no clima tá melhor, assim, né? Mais verão e tal. Primavera também, não tá tão frio. Eu gostava de ir até ali, sentar numa duna e meditar. E ficar olhando. Simplesmente sentava lá. Não tinha aquela zoeira, né? Não tinha aquele monte de carro passando. Só me sentava lá e ficava lá sentadinho. Gente, eu gosto de respirando. praia no inverno. Eu não gosto de verão. Eu gosto de praia, mas não gosto de verão. Eu gosto de praia no inverno, olha bem. Também, Mas também. o Jimmy, meu filho, é totalmente o inverso de mim. Ele é a pessoa do sol, da praia, do calor, né? É isso. Então ele acaba nos fazendo enxergar essas coisas que nós não veríamos, né? Lena, eu ia te perguntar também uma outra coisa. Já que eu te perguntei sobre a fotografia e a arte e a poesia, e a questão de professora e poesia e arte? Ela combina? Então. Combina demais. Eu dou aula de literatura. Perfeito. Na verdade, assim, eu sou a professora de português que dá aula de literatura e o português vai ali encostadinho, assim, porque tem que ir, entendeu? Uhum. Então eu já começo, assim, agora nesses blocos que a gente fez para dar aula nesse período, né? Estamos ainda assim até pelo menos janeiro. Eu já escolho começar pela literatura, que é o meu gás, né? E aí depois eu não consigo largar.
Aí fica ali a pontuação no poema do fulano, né? A regência na música do ciclano. Mas é um jeito e assim ótimo, um jeito muito cativante de trabalhar, né? Mas eu acho que todo mundo que gosta, assim, a professora de português que gosta da literatura acaba fazendo isso, né? Não tem... A gramática é muito dura, é muito árida. A literatura te deixa viajar, deixa o aluno viajar, né? Expande muito mais a aula do que aquela coisa da regrinha ali naquele momento, né? Então, para mim, é sempre muito difícil dar aula de gramática. Sempre muito difícil. E a gramática deslocada do texto, como muitas vezes nos foi ensinado, é uma coisa tão... A língua morta, né? Porque a gente vê aquela coisa deslocada. Exatamente. Não é muito fácil o exercício de fugir disso de vez em quando, né? Porque a gente já vem gruvinhado com isso, né? O material que a gente tem, etc e tal, e isso é cobrado também de uma maneira ou de outra, né? Que a gente tem que dar, que tem que mostrar, que tem que ser, tem programa. Mas eu sempre faço a fuga pela literatura, né? E eu acho apaixonante, assim, da aula. Eu gosto, apesar de ter tido crise já, eu quis virar policial e tudo mais, fiz até concurso para sair, não queria mais, fiquei muito de cara, o que eu tô fazendo dando aula, nunca mais eu quero Mas são fazer. Muitos anos, né, Helena? Acho que mesmo Não, amando, na às verdade, vezes... claro, isso foi antes de eu entrar no IFE. Na verdade, não foi nem há 10 anos atrás a crise que eu tive. Eu estudei pra caramba, estudei direito, fiz concurso para Polícia Rodoviária Federal, imagina eu de Polícia Rodoviária Federal. E fiz um concurso para oficial de justiça também, depois ele foi anulado, eu não fui fazer de novo. E o da Polícia Rodoviária Federal, eu não fui mal para a primeira vez, né? Acho que se eu tivesse feito de novo, eu tinha até conseguido entrar. Aí nisso surgiu o IFE de Jaguarão, que estava abrindo, era a implantação de um campus novo lá. Eu resolvi fazer tri de boa de sangue doce, e aí passei em primeiro lugar. Digo, bom, essa é a minha praia, não adianta, né? Foi a vida inteira, vou acabar por aqui mesmo. E é isso. Mas para mim é muito apaixonante, assim, eu tenho uma relação muito legal com a maioria das turmas, assim, com os alunos, com as meninas. Adoro as turmas de CVI, que é aquela mistura toda, eles criam muito, né? Que é de visuais, né? Uhum. E de design também, que são as turmas que, no final, aquelas que criam são as que eu mais tenho uma relação legal, né? Uhum. Mas tudo isso é visto. A gente pode ser um monte de coisa, né? Pode gostar de um monte de coisa, pode ser um monte de coisa. Eu gosto e tenho vontade de fazer muita coisa na vida ainda, que eu acho que não vai dar tempo nessa vida, vou ter que deixar para outra, vou deixar uma listinha para fazer na outra. Mas assim, tu consegue, não sei se dentro da tua arte essa vivência de professor, ela aparece de alguma forma? Tu sente que te ajuda, digamos, na criação? Ou tu encara mais como, tipo, é uma profissão e aí eu também escrevo? Como é que funciona? Não, acho que a única influência que pode ter a minha profissão ali é tudo que eu tive que estudar de literatura, né? Todos os escritores que eu tive que conhecer de uma maneira ou de outra, que me obriguei a ler, porque, na verdade... eu gostava, né, já de poesia antes de dar aula em pré-vestibular, principalmente pré-vestibular te exige muito tu saber, porque tem alunos lá, são 300 alunos numa sala de aula, tem uns que sabem muito mais que tu, né, que conhecem horrores, que estão ali tentando medicina, então tu tem que fazer o melhor possível. Então, vários livros, mas muitos, eu não vou te dizer quantos, assim, porque eu não sei te dizer, mas muitos livros eu li muito mais de uma vez. Eu tenho decorados, né? Fragmentos. O João Simões Lopes Neto, eu li de cabo a rabo, assim, a obra dele. Eu sou uma apaixonada pelo João Simões, assim, pelo linguajar dele, principalmente, né? Que eu acabo, de uma maneira ou de outra, aproveitando, eu acho que... Não sei dizer se é isso mesmo. O Guimarães Rosa, que é tão difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, tão maravilhoso. E na poesia e até mesmo literatura contemporânea. Então, eu acho que isso me ajudou demais, né? Me ajuda demais na escrita nesse sentido, né? Eu acabo tendo um pouquinho disso tudo, né? Na hora que escoa, né? Isso vem como um rio, assim, para, né?
na minha escrita. Mas só nesse sentido, assim, eu acho que até eu desconstruo totalmente a língua portuguesa, né? Culta, dentro da minha obra. Eu fujo total, assim, Nossa, sabe? Isso, pra Sim, mim não tem muito traço de oralidade, né, nos teus demais, né? Demais. Então eu vou totalmente contra, né, o que eu devo ensinar, né? Porque eu não consigo, e é o que eu dizia para Inês esses dias, assim, eu tenho a sensação às vezes, nada a ver com, né, com delírios, assim, mas eu tenho uma sensação às vezes que a única voz que me vem é uma voz da oralidade, né? A voz que me sopra é a voz da oralidade. Então ela já vem assim, né? Eu estou fazendo determinada coisa e vem aquela palavra já desconstruída que eu não sei de onde eu tirei, né? Que ela vem aqui, aquela sintaxe diferente, né? Que é da oralidade. Então, talvez porque aquilo tudo que eu li foi o que mais me marcou, né? Eu acho que talvez para aí. E tem uma coisa de estilo também, né, Helena? De abolir maiúsculas, essas coisas que fogem. Eu sempre tive um problema com essas coisas de regras, né? Que hoje em dia não é mais um problema, né? Porque não, cabe. Né? Exatamente. E Ju, acho que se fosse também, eu vou te dizer que também isso não me preocuparia. Porque eu, em primeiro lugar, sou eu e o meu poema. Depois, se ele vai ser lido, se ele não vai ser lido, como ele vai ser lido, é outra história, é outra situação, né? É um outro patamar, assim. Num primeiro momento, o que interessa é a minha necessidade que eu tenho naquela hora de escrever e da forma que eu quero, que a relação minha com a minha poesia é tremendamente íntima e é só minha. É uma coisa quase egoísta, assim, um coito com um poema e que eu não quero que ninguém, eu não quero 3, né? Eu quero só 2 ali, eu e o poema. Então, depois, claro, a gente vai organizar, etc e tal, né? E acaba organizando de uma maneira. Porque assim, depois a coisa quer ser lida depois, né? Claro. Depois né? que nasce. Óbvio, né? E coisa boa quando alguém diz assim, né? Eu me senti nesse... Eu fiz um poema um tempo atrás, agora não tá em livro nenhum, que fala sobre o ato de comer sozinho, né? Porque a minha solidão é uma coisa bastante forte, assim mesmo, gente. Eu encontro com meu namorado sexta, sábado, né? Domingo ele já normalmente está indo para casa dele. A minha filha agora está passando a semana inteira. Então, a semana inteira eu estou sozinha. Quando ela está aí, também, às vezes, a gente nem faz refeições juntas, porque ela dorme até mais tarde, eu deixo, né? Ela está semana inteira acordando. Então, há um respeito entre nós, ao mesmo tempo há uma... Agora, quando a gente viajou, que a gente passou grudada o tempo inteiro. Mas isso sempre se estabeleceu comigo, com ela, e sempre foi de boas, né? Sem estresse nenhum. E esses tempos eu senti... Me deu uma... Eu fui colocar a mesa para mim, eu me engasguei. Porque, embora eu adore a solidão, eu adoro estar sozinha, aquele momento ali eu me deu um cansaço. Eu digo, de novo sozinha, né? E aí começou a surgir uma ideia na cabeça, eu fiz o poema, e várias pessoas assim, olha, para que escrevesse isso, né? Isso aí me tocou, porque são pessoas que sentem a mesma solidão à mesa, né? Que eu coloco assim, que vestir a mesa e tirar sem ter ninguém, sem barulho nenhum, enfim, é a mesma coisa que vestir uma roupa e depois não ir à festa, né? Tu coloca a mesa ali, prata, etc, né? Arruma bonitinho, tu nem arruma bonitinho, porque se tu for arrumar bonitinho, como se tu não for, tu te arruma todo, te maquia e vai pra cama. Né? Olha, eu admiro muito ainda essa manutenção de rituais consigo mesma, né? De pôr a mesa para si, porque o pouco tempo que eu morei sozinha, que na minha vida inteira, que foi menos de um ano, eu nunca consegui isso. Aí eu percebo que eu faço as coisas, eu dependo da presença de outro, por exemplo, para pôr a mesa. Sozinha não tenho vontade de fazer isso. Tipo, abro a geladeira como uma coisa que eu passar a mão e pegar, sabe? E é ruim, na verdade, né? Isso mostra que é a dependência pelo outro. E é muito legal que mesmo que tu te sinta mal, tu tenha esses rituais contigo, né? Às vezes se sinta mal, porque é claro, né, gente? Por mais que tu goste de solidão o tempo inteiro. Não é todo dia, né? Às vezes aquele dia cai mal, né? Tem aquele dia que a gente não tá. Exatamente, né? assim. E eu também gosto muito de estar sozinha, mas porque eu nunca tô, talvez, né? Então é raro. É pior que... É uma coisa que eu acho que... E isso é desde pequena, sabe? Eu nasci numa família grande,
Mas quando chegavam parentes, assim, na minha casa, eu sempre me lembro disso, eu me trancava no quarto. Pequena já, não era adolescente, era pequena. Ai, esperava todo mundo sair, e aí respirava, sabe? Aí tinha... Então eu sempre Sim. tive essa sensação, assim, de... E eu acho que quando tu tá sozinho... Até esses dias eu escrevi um texto sobre isso, assim, mas não só escrevi porque eu tive vontade. Eu acho que quando tá sozinho, tu fica no sub, né? Tu fica no sub. Tu fica numa coisa que não é nem aqui ou agora, a interação, e ali, naquele momento sub, é que tanta coisa fala, sabe? Tanta coisa grita, tu consegue ver coisas e sentir coisas que tu não consegue quando tem gente à volta. Né? Quando tu tem a interação, quando tu tem a Sim, obrigação, quando tu tá trabalhando, por mais que a gente tenha insights de escrita em todo lugar que nós estejamos, como escritores, né? Que a gente tem. Às vezes em lugares mais absurdos. Mas no momento em que a gente está caminhando na rua sozinho, né? Tá pedalando ali na praia, tá sentado na frente, como tu falaste, nos cômodos ali. Ou em casa, é que tu entra não é no sobre, né? É no sub. Então tu tá ali baixinho, como se estivesse dentro da água, sabe? Tampa. Eu tenho essa sensação assim, ó. Tampa o ouvido como se eu estivesse no mergulho, sabe? E aí muita coisa fala. E aí muita coisa vem, assim. É muito fantástico isso, sabe? Eu tenho muitos insights assim sozinha. E talvez por essa... Ó, Chegou pra dar um oi. esse é o loiro irmão do outro. Esse é o irmão do Sem Vergonha, né? Isso aí eu não gosto mais. Ah, esse gato é muito sociável, né? Esse ele é coludo, ele gosta de colo. Coludo. Lena, e assim, então, pegando essa questão da solidão, né? Que eu também simpatizo com ela, porque eu me lembro desde sempre também ser um cara mais recluso, assim, né? Tipo, a casa acontece e diferente do meu quarto, né? As coisas acontecem em ritmos, tempos e horários diferentes, mas nunca deixei de, por exemplo, compartilhar a mesa com o pessoal, assim, a não ser que realmente chegou de ressaca, foi dormir, acordou mais tarde, né? Aquelas coisas que acontecem, né? Mas pegando essa questão que tu falou que tu gosta da solidão e tudo mais, como é que tá sendo a solidão e ao mesmo tempo essa questão de blogueirar, né? Que a gente está precisando tanto como escritor hoje em dia para ser notado, né? Pelas pessoas na internet. Como é que está sendo para ti isso? É engraçado porque surgiu essa coisa do YouTube para mim, né? Mais por uma necessidade de conversar sobre, de falar sobre, de estar mais presente, né, ainda mais presente na poesia, do que propriamente na interação, eu acho, né? Eu senti muita necessidade, tanto que os primeiros vídeos que eu coloquei ali, que agora nem tem constância nenhuma, assim, né? Porque eu sou uma pessoa também de fases, eu comecei, achei que ia muito bem, assim, chegou uma hora que me deu uma depressão, eu acho que sei lá o que foi. Eu disse, não quero mais. Aliás, eu não quero ser obrigada a nada nunca, sabe? Eu tenho uma amiga minha que diz assim que ela inveja meu espírito livre, assim, porque às vezes eu tô numa reunião no meu trabalho, agora vamos escutar isso, vão me exonerar. E eu penso assim, cara, isso tá me contribuindo? Não tá, então eu vou me embora mais cedo. E eu acabo indo. Porque eu tenho sempre eu parece que venho em primeiro lugar, sabe? Eu preciso. Claro que aquilo que é necessário e último eu vou assistir, vou ficar e vou ter que interagir. Mas eu senti, voltando a essa questão, eu senti, para, loiro, tu tá sendo inconveniente com essa tua... Eu senti necessidade primeiro de interagir, assim, aí eu fiz alguns, né, eu tinha lançado o livro meu, o Entra Que Tá Chovendo, não tinha acontecido o lançamento, então o primeiro vídeo foi aquilo ali, eu contando sobre o Entra Que Tá Chovendo, exatamente, eu contando sobre ele, né, e aí veio as pessoas comentaram, não sei o que gostaram, aí eu fui, fiz outro, e agora eu tô só nos videozinhos assim, tipo Ju, né?
que é o videozinho que a gente A leitura, acaba fazendo leitura. Eu comecei com leitura de outros poetas, que eu não quero não fazer mais, né? Mas agora passei a fazer um pouco mais dos meus, eu me divirto bastante com aquilo ali. Mas também não quero obrigação de ter que, tal dia, não. Aí perde o gosto, né? Perde o gosto, outra coisa, não vou ser uma blogueira, na verdade, né? Quero ser estourar. Não vou ser, né? Eu sou mais uma no meio de tanta gente que está querendo. O que me interessa é largar aqueles textos ali e vou deixando, né? Vou colocando ali, que é uma forma de eu guardá-los também, né? Todos juntos, enfim. Mas eu acho que mais por aí, Pedro, não foi por uma necessidade de falar sobre, né? A poesia. Não poderia ter entrado nessa vibe se não fosse pela poesia. Né? Mas vontade de falar. Isso eu senti muita necessidade de conversar com as pessoas sobre esse mundo e a poesia, né? Esse mundo horroroso que a gente está vivendo, né? Essa coisa indescritível que a gente está vivendo e a poesia. Então foi por aí. Pois é, eu e a Ju, a gente conversou isso também lá no nosso bate-papo anterior e também em outras oportunidades também, né? Que essa coisa que eu acho que, né, do espetáculo que as pessoas querem, como a gente conversou sobre o Bukowski, né, que ele odiava as leituras, e as pessoas adoravam ver as leituras dele, não por causa muito dos poemas, eu acredito que muitos por causa dos poemas, mas a maioria porque eu chegava aquele velho, bêbado, xingando todo mundo, né, e aí hoje em dia é praticamente isso. Eu vejo assim. É a prostituição, né, do artista aqui. É uma coisa muito doida, assim, né? E, bom, estamos aqui hoje falando num sábado. Começamos às 16h20, mais ou menos. Estamos até às 17h05. Mas é um papo bom, né? Mas estamos aqui batendo um papo. Por que a gente tá gravando isso aqui, né? Podia estar só conversando, mas a gente tá gravando. Mas a gente falar do que a gente gosta, né? Como nós faríamos numa mesa, num bar, num café, fora da pandemia, né? Agora a gente arruma formas. A gente se encontrava quase todo sábado, né, Helena? No ano anterior à pandemia. É verdade. E, então a gente substitui, mas é diferente de se colocar numa obrigação de... E eu sofri isso, todos nós já passamos por isso em algum momento, mas quando a gente está divulgando um livro, por exemplo, que tem que se expor, senão não vende o livro. Se a gente não... É incrível, mas a imagem da gente tem que ser exposta, senão... O que deveria vender pelo escrito, né? Pela existência do poema, mas não vende. E o negócio, depois que a gente faz, a gente tem que vender, né? Porque vira um produto. Né? Não é só, pela literatura. Sim, mas se a gente botou a literatura num papel e foi para uma editora, a gente precisa vender. E aí tem como é difícil, né, Ju? É muito cansativo. É muito cansativo. Cansativo, muito desgastante. É muito mais fácil escrever. É muito mais fácil, muito mais prazeroso escrever. E tu produz bastante, né, Helena? Produzo muito. Algumas fases, né? Algumas épocas mais. Tô numa fase boa, não tô na melhor, assim, mas tô numa fase boa. Tive uma fase mais sem escrever. Mas eu produzo bastante, assim, produzo. Eu passo o tempo inteiro acho que talvez por essa questão, né? A pouca interação, né? A pouca necessidade, não é obrigatoriedade de interação minha, acaba se tornando um vácuo aqui, né? Um momento propício, assim, para pensar. Então eu leio algumas coisas, vejo outras, eu assisto bastante filme também, eu gosto de assistir bastante filme. E aí determinadas coisas acontecem que eu vou e escrevo muito, assim, tenho muita necessidade, eu acho que eu sou feliz também porque eu escrevo, né? Acho que em primeiro lugar, assim. Que eu acho que eu sou mais uma pessoa feliz, eu sou simplória, eu acho, porque a gente tá vendo caos. Não, mas são coisas distintas, né? São coisas distintas, assim, é óbvio que realmente a gente tá... A gente não pode se sentir culpada também por encontrar um alento, né, para si mesmo. Porque a gente tem que sobreviver, né? A gente tá vivo, óbvio, tem que celebrar o fato de estar vivo enquanto tanta gente não tá, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu conversei uma vez, uma ou duas ocasiões pelo Instagram mesmo com a Andréia Pires. Eu me lembro que ela ficava bem... isso tudo afetou muito ela, assim, de vez em quando eu mandava mensagem para ela, conversando esse tipo de coisa, assim, né, que, cara,
Eu entendo isso tudo, mas a gente não pode se sentir culpado Mas isso de não estar é, passando é. necessidade. A gente não pode Sim. estar se sentindo culpado de alguma Mas isso é um coisa. exercício, assim, é um aprendizado que custa muito, né? A Uhum, gente leva É. muito tempo, né? E como nós somos escritores, artistas, somos pessoas sensíveis, é óbvio que a gente vai sofrer com o uhum, sofrimento coletivo, né? claro. Afeta a gente muito, mas a gente também tem que aprender como é que a gente vai resistir, né? Uhum, Alguma coisa bem difícil, assim. Agora mesmo, há pouco, veio uma senhora aí pedir, uma mulher, pedir para que eu chegasse no portão, que ela queria conversar comigo de perto, né? E há um pouco, 2, 3 dias atrás, disseram que esse é um dos golpes que estão acontecendo aqui no cassino, né? Vem uma mulher, chama, diz que tá precisando, aí vem um cara com arma, assim, aquilo me veio na cabeça, eu sempre dou dinheiro, sempre dou comida, sabe? Eu faço o que eu posso dentro da minha, né, da minha realidade. No início da pandemia, eu saía de manhã aqui, até eu fiz um vídeo sobre isso, eu saía de manhã para dar comida para algumas pessoas de rua, né? Porque eu pensava, nossa, recém tinha fechado tudo, e essas pessoas comem comida onde? Não tem restaurante, não tem nada. Eu Sim. saía com uma mochilinha, ia lá, entregava, fiz um texto sobre isso, bem bacana até. E um conto, né, que não tem, mas surgiu a partir daí. Mas a gente está vivendo uma situação também de tamanha violência que às vezes até o ser generoso, né, o ser solidário é complicado, né? Aí eu disse para ela que não, eu não ia, fiquei com medo, sinceramente, tô só eu e minha filha aqui. uhum, Aí ela me xingou muito, ficou muito braba comigo. E eu fui para a mesa comer assim, num sentimento tão ruim, né? sabe? Porque realmente é muito ruim saber que tudo isso está afetando de forma, né, as pessoas não poderem comer, não terem gás, não terem isso, não terem aquilo. E esses dias um colega meu ainda colocou agora, eu acho que hoje que eu vi ele dizendo, ele é historiador, e dizendo assim, não se enganem porque Bolsonaro ganha de novo. Eu quis Ai, me para, pelo matar, amor de Ah, eu Deus. quis me matar, gente, pelo amor de Deus, assim, ó, eu não quis nem pensar muito, Mas sabe? olha, vou dizer, na última eleição a gente teve muita esperança e olha o que aconteceu. Então a gente tem que ser realista Pois e é, pensar nessa possibilidade para poder combater ela, né? é Não dá para verdade. pensar que não vai ganhar, a gente tem que pensar Uhum, nela para se doer e combater ela da forma que a gente conseguir, né? ai, uhum. mas olha, o Brasil não suporta mais, eu acho, a gente não suporta mais, o Brasil não suporta mais um pouco Vai mais, restar o quê, né? vai Mais, restar o mais uma quê? gestão desse cara vai sobrar o quê? O É gás a isso, é 100 isso. reais. As pessoas morrendo queimadas porque não conseguem comprar o gás para ligar o fogão, tá fazendo fogareiro dentro de casa para cozinhar. Tudo, Exatamente. que horror, né? É, É um horror. gente, eu vou parar aqui a gravação agora pra gente trocar de sala, porque já tá Tá. acabando Uhum, o tempo aqui. Aí eu vou criar uma Uhum. tá, nova e mando pra vocês, tá bom? Tá bem. beleza. Então tá. Até. Vai ficar estranho porque a Ju vai mudar de lugar agora. Tá. Ah, tudo bem, Porque no tu entrou cortezinho antes. ali. É, bem tranquilo. Queres que eu saia e entre de novo? Não, capaz. Não vai ficar estranho nada. Até melhor que muda assim um pouquinho e Ah, aí dá aquele. tchanã. É, tipo, ó, o que aconteceu? Muda assim, puf. Ah, então tá. Então, Lena, a gente entrou um pouquinho na tua obra e a Ju mostrou um livro, né? Qual é o mesmo? Eu me esqueci, desculpa. Eu me De esqueci novo. o nome. O Entra que Entra tá que tá chovendo, chovendo. né? Tem esse aí, tem mais algum outro? Fala pra gente da obra. Então, eu posso pegar aqui rapidinho, tá aqui Claro, atrás de claro. mim? Bem tranquilo. Agora mudei até o copo, né? Depois desse nosso papo, ó, tu também, né? Ó, Brasil me obriga a beber. Exatamente, né? Obrigado. Uma canequinha de caveira clássica que eu sempre uso, mas agora com da Dubier São, na patrocina nós. verdade, Puro malte, gente, muito boa. Se não patrocinar, por favor, Aí Eisenbahn tem. patrocine também. sozinho. Quem Hã? chegar primeiro, pedindo patrocínio de cerveja, é isso que ele Ah, tá fazendo, beleza, é isso. pessoal. Na verdade, assim, ó, deixa eu pensar aqui. O primeiro livro foi esse aqui, que até tem uma situação bem curiosa. Peraí, tem alguma coisa aqui, né? Essa coisa Tem, ficou na tua tem. frente aí. Tá, vou botar pra cá porque eu nem tô com a luz acesa. Tem esse aqui, que é o Sobre a Pessoa e Outros Poemas. Foi o primeiro livro. Na verdade, esse livro foi jorrado, assim, né? De Porque que ano ele é, Helena? ele é de 12. E tem 2012. disponível pra vender?
Tem, se entrar na internet, tem na Amazon, tem. Ah, legal. A gente vai Tem na botar aqui embaixo Americanas, na tá, descrição. tem na Americanas, tem, acho que na Submarino, tem essas todas aí. E na verdade, esse livro, quando eu me propus a começar a colocar no papel, né, aquilo que eu queria desenvolver como escrita, eu acho que foi mais ou menos uma vez o Danilo falou sobre isso, né? Ele parece que tinha também necessidade de escrever muito, né? A gente tem uma urgência, é como se tivesse muita coisa parada e a gente desse vazão, extravasa nesse primeiro momento. Então foi um livro que surgiu eu escrevendo muitas vezes na estrada, dirigindo e escrevendo do lado, né? Com um papelzinho, uma coisa. Na época eu não usava gravador nem nada, como também não uso hoje, mas enfim, eu escrevia dirigindo. Não façam isso em casa aqui. Eu tô pensando nisso. Agora vão criar, por causa da Lena, vão criar uma lei de trânsito que proíbe escrever enquanto dirige. Nem fala dessa coisa que eu sei que não pode, que não dá. Olha, gente, tá entrando uma gata diferente na minha casa. É um bebê peludo. Já se mudou. Olha a bem. coisa mais linda, bem lindo, tá? Ela já esteve aqui esses dias, mas olha ali, se sentou, tá? Mas vamos lá. É uma casa convidativa para eles. Acolhedora, exatamente. Pode vir. Tu teve um gato que fugiu, agora os gatos fogem pra tua casa. Ele espalhou, olha, eu não tô curtindo mais lá, mas se vocês quiserem é só chegar. O Ju e uma colona, assim, ó, maravilhosa. Bom, tá. E aí surgiu aí eu resolvi eu mesma, né, bancar esse livro, né, porque a gente já tem dificuldade hoje de editar um livro, imagina em 2012, quando eu nunca tinha, não tinha essa relação, né, não tinha esses contatos, enfim, né, esse conhecimento todo. Aí surgiu uma grana lá, eu digo, eu vou fazer. Aí procurei algumas editoras, acho que foram umas 2 editoras, acabei ficando com... Porque eu sempre, com a função toda trabalhando em Pelotas, né? Acabei fazendo na editora da Livraria Pelotas. Que também é 10 anos atrás, também 10 anos atrás não tinha essa quantidade de editora independente que tem hoje. Não tinha. E aí eu queria o aval, assim, de alguém, né? Eu queria que alguém escrevesse no meu livro, eu queria que alguém me dissesse, vai, não vai, aquela coisa toda. E eu entrei em contato com o Luiz Antônio de Assis Brasil. Que na época eu era uma leitora dele, né? Eu era uma leitora dele, assim, como sou até hoje, né? Eu adoro os romances dele. Acho que tem muita poesia, assim, em determinados momentos. Ele é um artista muito amplo, né? Músico também, era muito sensível. Exatamente. E assim, tem algumas passagens de histórias que ele conta ali, de romances que ele produziu, que eu tenho destacados, porque eu escrevo em livros, né? Eu tenho destacado, assim, porque de vez em quando eu preciso lembrar, olha... Mas tu não conhecias ele, a não ser como leitora dele? Não conhecia ele só como leitora, né? Na verdade, no mestrado, eu sou da primeira turma de mestrado de História da Literatura, né? Da FURC. Sim, mas tu não tinha sido aluna dele. Não tinha sido aluna, não, nada. A Núbia, na verdade, a Anciô me passou o contato dele. E eu na cara de pau, porque eu quando quero alguma coisa, eu sou muito cara de pau, eu posso ser tímida para algumas coisas, mas eu para buscar o que eu quero, eu faço acontecer de uma maneira ou de outra, né? E aí eu mandei e-mail para ele não respondeu os primeiros e-mails. Ai, tá meio eco para mim com esse negócio no ouvido. Ele não respondeu os primeiros e-mails. Aí, um determinado dia, eu estava lá no curso Veiga em Pelotas e mandei 7 e-mails iguais para ele. Ele me respondeu porque ele queria me torcer o pescoço, né? Aí ele te respondeu para dizer, apenas pare. Exatamente. Porque ele é um gentleman, né? Ele é a coisa mais querida, mas ele disse assim, pelo amor de Deus, ele disse alguma coisa do tipo, o que tu queres comigo, guria? E eu disse para ele o que eu queria que o senhor lesse, né? De repente, a minha poesia me dissesse vai, não vai, né? Eu escrevi bonitinho e tudo para ele. Aí eu disse, não, mas eu entendo, né? Ele era secretário da Cultura na época, eu entendo, né? Que o senhor é super ocupado, enfim. E aí eu botei no final, porque eu sou meio atrevidinha também, né? Mas eu tenho certeza que no início da sua carreira você precisou da ajudinha de alguém. Vale o lembrete, né? Vale o lembrete. Ele me mandou na mesma hora, tá ok. Manda para minha casa, né? Me deu o endereço, os originais. Eu fiquei numa felicidade, fui procurar o que eram originais, porque eu não sabia. Eu digo, será que como assim? Ele quer um manuscrito? Como assim?
Aí fiz os originais, mandei numa terça, no sábado chegou para ele, e ele me enviou um e-mail dizendo: eu vou começar pela parte ruim. Esquece esse título, que eu me arrependi do título do meu primeiro livro. Mas agora vem a parte boa. Tu tens alma de poeta, etc. Eu faço questão de escrever na tua contracapa. Eu não dormi aquela noite, né? Vinho e vinho, Ju. Muito vinho. Aí ele citou, nesse e-mail, ele citou alguns poemas, né? Que ele destacava como... E tu vê, o Assis, eu fui aluna do Assis no curso de escrita criativa dele, né? Aquele curso que tem 36 anos agora, né, na PUC. E o Assis, ele é tão gentil que às vezes tu não sabe se ele tá te criticando ou te elogiando. Às vezes ele não é um cara de rasgar elogios, mas ele critica a crítica, sabe, a crítica construtiva, ele manja de crítica construtiva. Sim. Sabe? Mas tu vê, tu não era ninguém do círculo de contatos dele, né? Pra ele ter te dito isso é porque ele realmente ele não ia se comprometer o nome dele com um trabalho que ele não tivesse acreditado. E aí ele disse assim: eu não só escrevo como eu quero te conhecer pessoalmente. Aí, opa! Aí ele veio ao FURG. Ele veio fazer uma conversa na FURG com uns alunos, alguma coisa assim. E aí eu me encontrei com ele. Ele se apresentou lá. Quando ele desceu, eu fui do lado dele, né? Morrendo de vergonha. A psicopata dos e-mails! Eu tenho que dizer que sou eu, aquela pessoa que foi atrevida. Assim. Mas vê bem, olha bem o que tu tá dizendo, né? Funcionou. Funcionou. E aí ele foi, mas na minha vida várias coisas aconteceram assim, Ju, na insistência. Aí ele foi pra frente de mim, aí eu bati no ombro dele, eu sou aquela pessoa. Aí, tá. Aí ele abriu uma malinha dele, né? Todo organizado, todo bonitinho, parecia empacotadinho. Abriu a malinha dele e tirou os originais ali. Ele só disse assim para mim: olha, esquece pontuação. Não precisa lembrar que tu é uma professora de português para escrever. O resto vai em frente. Aí me tinha me marcado vários pontos, várias vírgulas que eram desnecessárias, assim, né? E aí eu digo: bom, se ele me disse isso, então agora vai. Eu não botei, mas eu só coloquei a pontuação. E esse do primeiro livro eu não tenho. Ele é só poemas ou ele é misto? Só poesia. Só poesia e segue a mesma linha depois, poemas pequenos, né, Ju? Eu não tenho... Eu até, acho que no Entra e no Lave a Boca, eu tenho uns poemas um pouquinho mais longos. Mas eu sou... Ó, tô aqui com o Entra e o Lave a Boca. Isso. Aqui, coleção Lena Fuão, só me falta esse primeiro aí. Eu tenho, Ju, eu acho. Eu quero. Eu acho que eu tenho. Aí depois eu tenho alguma coisa de coletânea, as coisas que as mulheres escrevem. Fui para o lançamento da Desdemo, lá em Passo Fundo. Foi muito legal conhecer algumas escritoras lá. Acho que eu era a escritora que vinha de mais longe. E entrei em algumas coletâneas, algumas eu recebo, outras não, sabe? Outras a gente paga e nunca vem, né, Ju? Essa daí é um projeto bem semelhante com esse aqui que nós duas estamos, né? Do Mulherio das Letras Portugal. Isso mesmo. Que é uma chamada, né, para autoria feminina, né? Autoria de mulheres, vamos dizer assim. O termo feminina nem gosto muito. Esse da Desdemona foi um projeto assim, né? Uma chamada e uma seleção de autoria de mulheres. E aí tem do Brasil, mulher do Brasil inteiro. Né? E esse aqui que a gente tá também, né, Helena? Esse aqui que a gente tá juntas, estamos juntinhas. Separadas por umas paginazinhas só. Eu guardo tudo numa caixa, gente. Inclusive alguns manuscritos que eu tinha no início da escrita da poesia, assim, eu manuscrevia, então eu guardo os bloquinhos, as coisas ali, tudo, assim, o que eu quiser encontrar meu tá ali, assim, pelo menos um exemplar de cada, né? E eu tô com um livro pronto, na verdade, só de mini contos. A Emê já escreveu Gente, eu fico admirada com a produtividade da Lena. Eu fico admirada, porque o ano passado tu lançou o Entra que tá chovendo, né? Aqui, ó. O Entra que tá chovendo. E aí, quando eu lancei o Entra que tá chovendo, eu comecei a chover mini conto, entendeu? Eu comecei a escrever muito mini conto. Mas muito legal, né? Desculpa interromper, mas é muito massa legal. O mini conto, né? Não, e assim, eu tô nessa aventura, assim, do mini conto, aquela concisão, aquela coisa. Mas sabe adoro. assim, que eu não tenho técnica nenhuma, tá? Pra escrever mini conto. Como é que funciona pra ti? Intuitivo também. É intuitivo, assim, ó. Como é que aconteceu? Eu acho que aconteceu um dia que eu tava com meu namorado aqui e ele contou de uma tia dele
porque são todos baseados em pessoas reais, nos meus mini-contos, né? Uhum. E pessoas folclóricas, assim, também. E ele contou de uma tia dele, lá na Bahia, que transou com um cara que chegou, com um aventureiro que chegou, e a cidadezinha toda ficou sabendo. E ela foi embora e nunca mais, nunca mais a viram. Ela sumiu no mapa com 18, 19 anos. Aquilo me tocou de uma forma... Só porque ela ficou com um cara. Exatamente. Aquilo me tocou de uma forma, assim, que eu precisava escrever alguma coisa, né? Claro que tem todo o universo ficcional, né? Que a gente faz ali, a fabulação junto com o real. Então, parte de elementos reais, né? Aí tinha outra, a avó de um amigo meu, que gostava de vestir ele de menina, né? Isso era uma prática bem comum, né? Não, esse negócio. Mas ele era. O mais fantástico era isso, ele é. Né? Ele não se tornou porque ele queria, e ela fazia a vontade dele. Ele queria se vestir de menina. Exatamente. E ela, porque eu lembrei. Ele queria. Porque eu me lembrei que era uma prática muito comum também, né? Vestirem o menino de menina e a menina de menino. Exatamente. Porque queriam que tivesse nascido de... Não, mas no caso desse meu amigo, não. Então é mais fantástico ainda, tu entende, Ju? Uma sociedade tremendamente preconceituosa, uma avó aceitar um neto que pequeno já queria isso, né? Então ele me contou isso, eu digo, daqui vai, sabe? Aí começaram a surgir várias histórias. Eu coloquei, eu acho que nas redes sociais também, que eu estava fazendo contos nesse sentido, se alguém tivesse alguma... E as pessoas foram me contando. Nem vi isso. Vamos fazer uma videochamada que eu vou te contar muitas histórias. Então, assim, saíram histórias muito legais, gente. Assim, eu consegui foto de algumas pessoas, né? E aí a Lilian trabalhou comigo nesse... esse que ela ilustrou. Isso, ela ilustrou. Lilian Guedes. É um mini conto com ilustração, só que não tem editora ainda, né? É esse que tu estás buscando. Eu tenho até o prefácio feito pela Aimee, tá muito lindo o prefácio, tem orelha. Mas olha aqui, o legal de ter um livro conto... O legal de ter esse livro pronto que tu tem, que essa época do ano começou as chamadas, né, para concursos e coisas do gênero, que às vezes é muito difícil a gente entrar por não ter o livro pronto. Pois né? Eu sou bem perdida nessas coisas assim, sabe? Às vezes é um caminho bem legal, porque se faz uma tiragem grande também, né? Caminho tem, acho que eu não lembro agora, mas tem um blog, entre aspas, que tu bota concursos literários e ele te dá concurso. Cara, é concurso assim, tipo Brasil, tem vários, Portugal. E aí direto tem esses de chamada de conto. Tem aqueles meio picareta, tu paga tanto e... não. Mas a gente tem que viver ligado, né? Esses convites que aparecem. De vez em quando eu dou uma olhada nessas coisas, assim. E eu tô com outro livro de poesia, assim, bastante adiantado já também. Olha bem. Eu tô dizendo que... O nome me vem muito, muito fácil, muito rápido, né? Então eu já tenho... Toda poesia te leva ao céu. É o meu próximo livro de poesia, né? Óbvio. E o outro é Coisas de Nunca, assim, né? Porque, na verdade, mistura ficção e... Esse dos mini-contos. Esse dos mini-contos, Que tamanho tem eles, por curiosidade, assim? Uma página. Uma página também? Uma página. Não são muito menores. Sabe, eu não sei trabalhar com mini-conto, eu sei trabalhar com microconto mesmo, que é um parágrafo, ou conto, mas mini-conto eu não... Eu acho difícil, tu vê, né? Mas tu diz que tu não tem a técnica, mas talvez seja algo que tu assimilou tão bem, eu não tenho técnica, que já sai espontaneamente, porque às vezes é isso, né? A gente estuda, aprende e esquece. E aí assimila aquilo, né? E acho que é um pouco sai. Também como eu conversei com a Jaque no Instagram, que às vezes a gente teve um debatezinho sobre técnica, né? Eu ouvi. Né? Tu deve ou não deve, né? Usar técnicas. Eu acho que tu deve, mas tu não deve ficar preso a elas, né? Tudo depende da tua intencionalidade. Mas eu acho que tem muita gente que diz que escreve, nunca usou técnica nenhuma, ou que acha bobagem. Não sabe que tá usando, né? Não sabe que tá usando, ou então ele aprendeu aquilo
ele tem uma facilidade de como aprender, leitor, né? É um bom Ele leitor. leu e Eu acho que entende deve como ser funciona. talvez o meu caso. Pode Isso, ser. isso pode. É. Porque às vezes é isso, né? A gente vê como funciona, porque tu lê e tu gosta, e aí tu percebe que isso funciona, e na hora de fazer vai intuitivamente, mas está aplicando, né, as técnicas, mas não daquele Eu jeito particularmente gosto muito de intencional. Mas eu acho que nós, que somos poetas, o conto é uma linguagem narrativa muito próxima por esta coesão, né? A unidade de efeito lá do Poe, né? A gente consegue fazer isso. Por isso tu comentou no começo da dificuldade do romance, que tu querias, no começo de tudo, escrever um romance. O romance exige muito tempo dedicado nele, muito né? tempo dedicado e como eu mudo. Mas quem sabe tu volta nisso, né? Não naquele, mas nesse. Porque hoje a gente tendo a variedade de romances contemporâneos, né? Ao nosso dispor, a gente vê que tem vários jeitos de fazer, né? Aproveitando a oportunidade, o gancho sobre técnicas, a gente começou falando com a Lena, né? Se apresentamos, apresentação de personagens. Depois a Lena falou sobre a dificuldade do romance. Passamos por vários desenvolvimentos dos personagens e agora a gente voltou na parte do romance. Viu? Técnica foi cíclico. A narrativa cíclica sempre funciona, né? Seja no poema, seja no conto. A narrativa cíclica. Eu tenho a impressão que eu não sei fazer um romance, eu acho. Eu não sei, Lena, eu depositaria muita fé em ti nisso, sabe? Mas porque me parece meio matemático, Ju. Mas não precisa. Não precisa ser assim. Não precisa. É um jeito de fazer, mas não precisa nem daquele planejamento. Algumas pessoas trabalham bem com o planejamento prévio de tudo, outras não. A Helena Ferrante, eu sou grande fã de Helena Ferrante. A Helena Ferrante, nas entrevistas que a gente tem, as últimas, no Franto Maglia, aquele livro sobre processos dela, que a gente, por favor, eu espero o universo que seja ela. Se um dia a gente descobrir... Pra quem não sabe, Helena Ferrante é uma autora, um pseudônimo de uma autora, que ninguém sabe a identidade verdadeira, é uma autora italiana. E se especula que seja uma jornalista, ou um casal, que é essa jornalista e o marido dela, que já é um escritor italiano famoso. Mas, enfim, o universo, se a Helena Ferrante não for mulher, eu vou entrar em crise. Porque eu sou... Não, isso é das minhas maiores agonias. Não fazem ideia. E a Helena Ferrante diz isso, que pra ela, se ela souber desde o começo tudo que vai acontecer, ela perde o tesão no que ela tá escrevendo. Ela vai fazendo. Então que ela tem as coisas básicas e o resto vai se criando conforme a escrita. Eu tenho um outro amigo também, o Michel de Oliveira, que é pernambucano, escritor maravilhoso. Ele também escreve assim muito tem a motivação, tem o plot principal e aí vai desenvolvendo. Mas tem pessoas que precisam do planejamento prévio. Né? Tem vários jeitos de fazer. Cada um vai funcionar de um jeito, né? Vai servir pra gente ou não. O Assis, lá na oficina dele, que eu fiz, conta isso, né? É legal a gente saber a técnica, saber essas possibilidades. Se a gente vai usar ou não, aí é outra questão, né? Mas é isso, ó. Quem sabe tu retornas. Porque tu é tão produtiva que eu acho que assim, ó, se tu começasse a pegar fosse escrever um romance, olha eu, né, Estiga? Fosse escrever um romance fosse escrever um romance com vontade de escrever, tu te envolvendo com ele ali, sem te preocupar muito com essas rigorosidades da coisa, porque não precisa, e o negócio é render, ia ser rápido disso aí. Talvez. Às vezes o que trava a gente é isso, né? Achar que tem que seguir aquele caminho. Que eu sempre achei que fosse uma coisa... Porque os contos saíram também, de certa forma... Claro, eu tinha uma ideia, né? Porque é sobre pessoas... Histórias que me contaram. E histórias não só que me contaram, mas também que né, que de uma forma ou de outra eu vivenciei. Aí intuitivo no final das contas, né? A forma como vai se organizando é bastante intuitiva. Então eu fico imaginando que o romance tem que ter aquela coisa. Eu fico imaginando aqueles filmes chatos americanos que aparecem aqueles escritores todo dia sentados escrevendo, sabe? Com horário, com não sei o quê, indo para uma desse jeito eu jamais ia conseguir também. Eu ia virar o Jack do Iluminado, né? Ia pra casa e ia surtar na casa. Né? Exatamente.
Mas sabe que Sensacional. eu preciso de um mínimo de disciplina, sabe? Se eu não me É? sentar, se eu não me obrigar a sentar e escrever, eu vou procrastinar pra sempre e o projeto vai ficar engavetado. Eu preciso de um Eu pouquinho. entendo isso. Eu A preciso. gente se comprometer com uma terceira coisa às vezes é importante, né? Tem funcionado muito comigo. Tipo, eu tenho um grupo. Geralmente eu falo isso. Eu tenho um grupo com outros escritores num curso de escrita criativa que eu fiz pelo Carreira Literária. Então, toda semana a gente manda, cada um, né, numa ordem certa, né, uma vez por semana é um que manda, e aí a gente junta uns 3, 4, e aí depois de 3 semanas a gente faz um meeting debatendo, comentando, já com os comentários que cada um mandou. Um fica mediando e tudo mais. E aí eu e mais uns outros 2, ou talvez a maioria, só que ninguém tá admitindo, a gente só tá conseguindo tocar por causa desses deadlines que a gente coloca. Tipo, não, a semana que vem sou eu, então o cara fica... Vou te dizer, mas na época que eu fiz a oficina do Assis, tinha que entregar um conto quinzenal e uma atividade menor semanal. Eu produzi neste ritmo. Nunca mais. Desde então, nunca mais. Depois, quando eu escrevia pro blog da Concha também, tinha essa obrigação de entregar, pelo menos uma vez no mês, postar um texto narrativo, um conto, uma crônica. Eu escrevia. Agora que eu não tô com obrigação com ninguém. Não, eu escrevo muito. Mas tu escreve muito, né? Por isso que eu acho que pra ti funcionaria. Não, mas se me botarem numa pressão de que eu tenho que Pois é, aí não vai. Uma vez ninguém segura a liberdade dessa mulher. Ela só funciona com liberdade. Não funciona, eu vou ficar mal-humorada, vou ficar irritada, vou querer comer muito. Eu chego a um limite que não dá mais também. Sabe? Não, exatamente, nada que seja obrigado na vida. Mas eu realmente preciso desse puxão de orelha de vez em quando, tipo, ter aquele foguinho na bunda, assim, sabe? Tipo, tu fica, não, peraí, vamos lá, senão vai dar ruim. Aí vai. É que nem eu falo pro pessoal, né? Tipo, às vezes tem que ser na força do ódio, gente. Tem que usar o ódio. Toda força é motora, né? A do ódio também. Exato. Minha terapeuta que falou, às vezes é bom usar a raiva também pra essas coisas. Então a gente usa a raiva também. Verdade. Né? Então, já comprovando então para todo mundo que as técnicas funcionam e elas estão presentes na nossa vida, como aqui. Ju, tens mais alguma coisa que tu gostaria muito de saber da nossa querida Lena? Eu gostaria que a Lena lesse alguma coisa dela para nós. Uau! Como assim? Vão falar e não mostrar? Tem que mostrar. E ela a gente gostaria que tu lesse alguma coisa. A gente não tá dizendo que tu tem que ler o poema tal. Não, tu tá livre. Eu gostaria, mas tu estás livre. Eu queria, na verdade, eu acho que eu não tenho impresso nada aqui. Eu queria, na verdade, ler um conto do novo livro para você. Sempre o da vez, né? Sempre a gente quer ler o da vez, né? Como são pequenininhos. Não, mas eu não tenho. Não tem como, vai estar aqui no computador e eu sou muito abobada para essas coisas aí. Não consegues acessar pelo celular? O quê? O conto dele? Eu vou botar aqui do lado então, tá? Eu consigo colocar aqui do lado. Peraí. Se a Lena sumir, a gente já sabe o que está acontecendo. É só não clicar no botãozinho do telefone vermelho, o resto tá tranquilo. Ou fechar a bala em cima. Tá abrindo aqui. Eu ontem na live do curso, que nós participamos juntos, nem falou, né? Sem vergonha. A gente participou juntas também do Labirintos Espirais aqui. Mas ontem eu tava na tua live. Não, tô falando que tu não falou dele, que tu participas desta coletânea lançada este ano também. Ô Ju, me esqueci. Ai, que vergonha. Viu? É tanta pra coisa. Isso estamos aqui. É tanta coisa que ela produz que ela esqueceu dos livros. Tô dizendo, a mulher produz demais, ela é muito produtiva. Que nós lançamos esse ano. Pela Labirintos Espirais, 7 Poetas de Rio Grande, pela Patuá. E a Lena está aqui, está rolando um curso relacionado de poética, da introdução à poética com a professora Aimee, que é uma das poetas amigas nossas desse livro. E cada encontro está um de nós. E a Lena foi na semana passada. Fui. E aí falando da poética dela. Achei aqui, gente, pra ler. Eu fui nessa semana.
Mas eu ia dizer outra coisa quando eu comecei a falar isso. Já me esqueci. Ainda bem que tu achou. Peraí, vamos abrir aqui. Um dia talvez eu possa ser convidado para essas coisas, porque eu acho muito chique. Tipo, a pessoa. Aquela pessoa que sabe o que tá falando. Eu vou dizendo o que eu acho, né? Quem diz? Quem é que sabe o que tá falando? Só se for a Inês. A Inês sabe o que tá falando. Eu não sei o que eu tô falando. Eu não sei o que eu tô falando. Eu sempre morro de vergonha. Depois que termino, eu quero ir pra baixo da cama. Quando a Jaque me chamou, né? Ai, não, Ju, eu não sou assim até. Depois que termina, Não. eu fico sempre Tu assim, fica ó. nervosa antes, né? Eu fico nervosa antes, depois que termina, eu penso assim, ó, eu fiz o que eu pude fazer. Fiz o que deu, entendeu? Um dia eu vou crescer e Eu você sou assim. muito, Né? eu sou tão simplória que eu fico assim, ai, foi tudo bem, entendeu? Porque eu acho que eu sinto a pressão para mim é tão ruim do antes, né? E assim, ó, eu vou confessar uma coisa para você, eu tomo Lexotan quando eu tenho essas coisas. Eu tenho Hoje tu não precisou, né? Não, para aí. Ah, tá. Hoje foi leve, né? Hoje não Eu até precisou. diminuí isso, que eu não estava vendo vocês. Eu tomo Lexotan para algumas situações da minha vida que são poucas. É quando eu viajo de avião, porque eu morro de medo de avião, eu viajo. Meus Lexotans, viajo, meus Lexotans. Se chama alcoolismo, Ju. Mas eu preciso. Eu preciso, porque senão eu surto no avião. E essas situações em que eu tenho que me apresentar para alguma coisa, meio Lexotanzinho, assim, são a minha Crianças não façam nem isso e nem isso façam. aí em casa. Vai ser difícil conseguir, né? Até que queira conseguir, vai ser difícil. O meu Porque a bichinho é cardiologista outro. me dá já sabendo que, ó. Qual é o teu? Um Rivotril, Ah, já o tomei clássico. esse. Ai, só um Já pouquinho, tomei, não tem já tive que tomar, mas me dei muito mal com ele. Não, Eu ficava eu vou contar. super depressiva. Eu Não utilizo os ficou horrível. clássicos. O Rivotril faz um mal horroroso. A mim também. É. Mas eu surto, me dá branco, entendeu? Eu falo do Nossa. cotovelo, Ah, te dá um efeito colateral É que bizarro. Às vezes que eu absurdo. precisei. Às vezes que eu precisei foi tipo de noite, tava quase dormindo, começou o coração explodir, aquela coisa de Mas Sim, ansiedade. crise de gosta. pânico, né? Eu tomei, eu eu tomei, dormi, é. né? Não, Eu tá tomei por certo. causa de crise de pânico, mas em mim não me dá efeito de sono como deveria dar, e eu fico depressiva todo o outro dia inteiro. Nossa. Eu não fico depressiva, mas eu fico muito falante, eu fico eufórica demais. Que coisa, E eu porque ele não é consigo ansiolítico, né? Como é que ele te deixa? Mas Como é que ele te deixa? como que ele funciona? Ele funciona ao contrário. As duas vezes que eu tomei foi um desastre total, entendeu? Mas tem uma galera, amiga minha, que toma o Rivotril e acha o Rivotril maravilhoso. É isso aí. Pra mim não deu. Por isso que é importante com agora acompanhamento. É importante o O acompanhamento acompanhamento, médico. É é. muito difícil a pessoa acertar, né? Quando precisa de medicação para ansiedade, depressão, gente, é muito difícil a minha acertar. medicação é dada pela minha cardiologista porque eu tenho pressão alta. Então, numa situação de avião, mesmo que eu me medique todos os dias... Sim, tu pode ficar sinto nervosa a lupa, ainda. né? Então, é muito medo que eu tenho. Então, eu preciso de um ansiolítico, é esse aqui que funciona para mim em algumas situaçõezinhas de pressão. Então, aproveitando, gente, ó, Setembro Amarelo, tá? Então, fale com alguém que vocês, né? Procure ajuda, procure... A gente não tá sempre, falando né? de automedicação, a gente tá falando exatamente, de chegar nesse acompanhamento para problemas de depressão e ansiedade. Eu paguei Sim. 400 pila numa consulta de psiquiatra. Então, olha só, não foi de graça, assim, fui lá na farmácia e comprei. Então, vai É a lá, mesma procura coisa ajuda. minha, Tá? E outra coisa, né, quando a gente toma, eu hoje em dia não tomo mais nenhum ansiolítico, para deixar de tomar é muito tempo, né? Porque tu tem que ir diminuindo a dose aos pouquinhos, senão te dá um Faz mal, revertério. senão dá um Tem que ir revertério. desmamando. Exatamente. Verdade. Não, dependência disso não é nada legal. O meu é só nessas situações mesmo. Mas a medicação existe exatamente para ajudar ali a parte química do cérebro da gente, né? Que estou bióloga neste momento. A parte química que realmente precisa bióloga, fazer efeito. Não dá pra avisar, quem não sabe, a Ju é bióloga, tá? Ela sabe o que tá falando. É verdade. Sabe sim. Então vamos lá, vou ler então para vocês aqui, tá? Beleza. Eu falei que tinha saído surgido um conto a partir dessa minha atividade de levar a comida, né, para os meninos de rua daqui do cassino. Depois acho que a prefeitura fez um albergue, alguma coisa assim, eles andaram sendo recolhidos dali. Agora retornou, mas é Descoberto o nome do texto, tá? Tinha um dente ainda numa das laterais da boca. Tinha, não tem mais. Sua casa é um teto solar. Não reclama. Ganha comida de quem se compadece da situação e de vez em quando um troco. Agora estranho o vazio das ruas.
fica confuso. Parece com o vazio da sua boca, que mais se assemelha a um galpão abandonado pedindo limpeza. Antes tivesse limpeza, não teria perdido os dentes que lhe fazem falta para comer e para sorrir. Gosta de escancarar a boca quando alguém o vê. Dinheiro não traz felicidade, mas podia trazer uns dentes, e era quase a mesma coisa, pensa ele enquanto arruma suas coisinhas. Costuma sorrir para os outros, mas como é quase invisível, sorri para os cães que o acompanham. Compara seus dentes com os deles, tão branquinhos e bem feitos. Por isso, queria sorrir para os parceiros com igualdade. De vez em quando é visto, principalmente... Deixa eu baixar aqui. Opa, desculpa. Só um pouquinho, gente. Me perdi aqui. Tá. Eu sabia que eu ia fazer merda com isso aqui. Costuma sorrir para os outros, mas como é quase invisível, sorri para os cães que o acompanham. Compara seus dentes com os dentes tão branquinhos e bem feitos. Por isso queria sorrir para os parceiros com igualdade. De vez em quando é visto, principalmente quando lhe pedem, sem delicadeza alguma, que saia da frente de sua casa. E quando isso acontece, recolhe tudo, não reclama, mas se desloca e se recoloca para dali a pouco se deslocar e se deslocar e se deslocar. Foi uma situação que surgiu de um homem com a boca escancarada. Como tu escreve bem, Lena, puta merda. Ficou mal lido, Ju, porque eu cortei no meio ali na hora de ler. Gente, pô, né? Aqui tá gravado, não é nada ao vivo, a pessoa pode dar um pauzinho, voltar e engatar tudo de novo, nem te preocupa. Forte, né? Ressoa assim, então a pessoa toca, né? É aquela coisa do... como o pessoal fala do punch, né? O tal do punch. Eu gosto de chamar de nocaute. Socão na cara, socão no beiço. Que o conto e sabem que esse livro, a maior parte dele tem, não todo, né? Mas a maior parte dele trabalha com esse ângulo do desvalido, assim, sabe? Tem uma senhora que era famosa em Jaguarão também, a Tereza. E eu fiquei sabendo porque eu estava na internet e uma amiga minha lá de Jaguarão disse, certa era a Tereza que falava não sei o que. E eu achei aquela expressão inicial, certa estava a Tereza, eu achei maravilhosa. Aí eu perguntei para ela, posso usar? E ela, sabe quem é a Tereza? E aí me contou alguma coisa. Aí eu fui, pesquisei e escrevi sobre a Tereza, que era, na verdade, uma mulher de rua, né? Que xingava, ela tinha sido violentada por militares quando ela era mocinha, e ela era louca, né? Aquelas que andavam na rua, assim, toda arrumadinha. Eu tenho a foto dela até, assim, com um chapéuzinho, né? Com saia. E ela xingava as crianças, xingava as pessoas, pedia comida nas portas, xingava muitos políticos, né? E aí dali saiu também o conto da Tereza, assim, que eu achei que ficou muito legal. E eles têm uma identidade que é a maioria dos espoliados, assim, sabe? A coisa da loucura é uma coisa que acaba me levando para a escrita. E como tu falou, né? E se desloca, né? Se recoloca e vai. Muito bom. Eles são enxotadinhos daqui, dali. Né? Pessoa que não tem pertencimento, que não é aceita, né? Nessa sociedade onde vivem. E a maioria é muito humilde, né, Ju? E realmente pega as coisinhas ali e vai. A pessoa tá tão acostumada a sofrer violência e a ser repelida, né? Que coisa. E como tu falou antes, né? Ou agora também no conto, eu acho. Antes a gente comentou também que as pessoas que muitas vezes passam invisíveis, né? Estão ali, todo mundo passa por elas, né? E passam invisibilizadas, né? Uma coisa absurda. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Como pode, né? Como pode passar por cima? Teve uma foto, agora que tu estavas falando, tava vendo aquela foto que teve do 7 de setembro, né? Todo mundo ali enroladinho na bandeirinha e uma pessoa dormindo no chão. Né? Isso mesmo, aquela foto percorreu. Invisível, né? Exatamente isso. Não é gente como a gente, né? Pra mim, Orwell é Deus, assim, né?
os porcos, né? Algum... como é que era aquela frase dos animais, né? Somos todos iguais, mas alguns mais iguais do que os outros, né? É verdade. Então, Quem é tipo que isso usa aí. isso em música? Engenheiros usam isso em música, né? Alguma coisa assim. Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Eu acho que é. Eu lembro do Rage Against the Machine, com aquela sobre. Do Ele usa o engenheiro. 1984, de quem controla o passado. Humberto controla o Gessinger futuro. usa muita literatura, né, nas letras, né? Uhum. Mas é isso. E bom que a literatura é bom e é ruim, né? É bom, mas é uma merda, né? Que a literatura dê voz, dê foco naquelas Foco. pessoas, mas ao mesmo tempo muda a nossa sensibilidade, muda a sensibilidade do leitor, mas a realidade deles continua aquela merda. Continua né? a mesma coisa. É isso que é triste, né? Não modifica nada, só. A gente tenta mostrar, Só conscientizar. dá consciência, né? A gente Exatamente. A gente dá esse sacode com isso, né? Uhum. Para as pessoas que não se alertavam vão passar a se alertar daquela existência, né? Tomara. Porque, Então a gente tem que acreditar nesse potencial porque revolucionário da niilismo literatura, em mim, né? O niilismo em mim também não acha que no fim das contas não vai resolver, não vai adiantar de nada. É que não é uma mudança faz, né? instantânea, né? Nem efetiva, né? Essa mudança de formiguinha que a gente vai fazendo através e se a literatura fosse mais se as pessoas lessem mais também, né? A gente tem ainda esse problema. Eu tenho até medo hoje em dia, se as pessoas começam a ler, o que elas vão ler. Porque também tem isso, né? Também tem. Né? O que é que elas vão ler. Bom, uma mensagem positiva, então, Lena, por favor, pra gente terminar. Com a Lena, positividade porque é com a Lena. senão eu acho que eu e a Ju, a gente vai fazer as pessoas aí, a Setembro Amarelo, a gente precisa levantar. Nunca mais ele me convida pra substituir o Rod. Não é capaz, eu entro nessa espiral junto, bem tranquilo. Eu e o Rod, a gente tá junto também nessa. Gente, eu não sei, uma mensagem positiva? Voltando àquela questão que estava dizendo de viver cada momento. Isso é uma coisa que eu levo para mim, assim, muito. Eu digo muito isso, assim. Eu acho que a gente não pode deixar nada para fazer daqui a um mês, 2, quando a gente pode fazer agora. Vou deixar para depois, vou juntar, né? Pode ser. Claro que às vezes a gente realmente não tem, né? Mas quando as coisas se oportunizam, assim, cara, eu sou do hoje, do agora. Eu acho sempre que eu tenho tão pouco tempo para fazer tudo que eu gosto. Tem tanta coisa boa para fazer, tem tanta coisa boa para viver. Tantos amanheceres, né, que eu adoro, não é? Por que eu vou deixar para outro dia? Se eu não sei se vai ter outro dia. Eu tenho esse imediatismo, sabe? Tem que fazer, vamos fazer agora. Tem que aproveitar agora, né? Porque eu vivo sempre com essa sensação de que a vida é super curta, assim, e a gente não vai conseguir fazer tudo, né? Não vai conseguir fazer tudo. E não sei se fica alguma coisa pra gente poder fazer depois. Tipo, vai dormir, deixa pra dormir, tem a eternidade toda pra dormir depois. Por isso que eu durmo tão pouco. Gosta do amanhecer, acorda às 5 da manhã e vai ver o amanhecer. Viaja para ver o amanhecer em outros lugares. Viaja para ver o amanhecer, volto para casa, tipo, tô cansada, vou dormir. Não vou dormir, vou treinar. Não vou fazer tal coisa, vou dar uma volta aqui. Sabe? E eu acho que isso está piorando, não sei se é piorando ou melhorando, mas está piorando a cada dia, assim, a minha necessidade de poder viver cada minutinho e muito, e rápido, e agora, né? A intensidade, né? Com intensidade, Isso sim, certo? E a gente vê isso nessa produtividade toda, né? Essa intensidade, essa ânsia de viver. Viu, Ju? Me contamina! Viu? Tá vendo? Tá vendo? Tu também, não fala muito não. Tô esperando o próximo livro, Pedro. Cadê? Tá demorando. Pois é, pior que tá demorando mesmo. Mas é que eu passei por vários projetos que eu fui... esse aqui não tá rolando. Agora achei um interessante. Agora esse aí eu consigo ver o início, meio e fim dele. Entende? Eu consigo enxergar uma história ali. Então tá indo devagar, muito mais devagar do que eu gostaria, mas tá indo. Tem que parar de procrastinar um pouco também, não é culpa só do trabalho. Eu também sou a rainha da procrastinação.
Total. Tem que ver quando é a procrastinação pela arte, né? Aquela coisa que tu vai te sentar assim, vamos escrever. Aí tu olha pra uma coisa, mexe ali, mexe aqui. Não, é Não, procrastinação tudo bem. sem romance, é ficar fazendo nadas mesmo. Exatamente. Que não vão acrescentar em Reels nada. no Instagram, aquelas coisas, né? Tá? Que merda aquilo. Eu fico muito tempo aqui olhando aquilo. É. Fico muito tempo Aí, olhando. pô, esse meme é legal, manda pra amiguinha, esse aqui, manda pra amiguinha, esse aqui, pro contatinho, esse aqui, Eu fico salvando os áudios, gente. Eu fico salvando os áudios. Salvando o áudio. Eu tenho uns 30 áudios que eu quero fazer. O pior é que é bom, aí tu salva eles depois tu faz os teus ali, perfeito, né? A literatura é perfeito para quem escreve, perfeito. Pois é, eu tenho que começar a criar vergonha na cara e fazer isso também. Mas é que eu tenho um grave problema quando sou eu e a câmera só. Pá. O pessoal que acompanha os cortes vê que é sempre o Rodrigo. É sempre o Rodrigo. Ele começa o Rodrigo fala: Uou, salve! Né? Você chegou no parafuso voador. Aí vai todo o que ele fala ali. E desde que a gente começou o canal, eu tô pra fazer uma chamada minha também. Pra mudar a cara ali. E não rola. Não consigo. Não vai. Aí assim eu não me sinto retardado. Aí bota os óculos escuros, né, Pedro? Aí com os óculos escuros foi quando melhor deu. A melhor vez que eu usei minha imagem foi usando meus óculos escuros do meu avô. Tem aqueles óculos devem ter uns 60 anos. Nossa, então na verdade é um item de poder pra ti, né? Que a gente tava falando de mini contos, né? E eu tenho vários no Wattpad, ele tem 21, que é todos de uma página e meia no máximo, assim, que é inspirados em música, né? E aí pra fazer a divulgação eu me fantasiei de rockstar, com aquele óculos assim, com uma pose zona, e aí eu ia postando lá no Instagram tudo os negócios. Foi legal, bem funcionou. legal. Esse foi teu projeto que foi contemplado pela Aldir Blanc, né? No ano passado, esse ano, né? Inclusive estou usando este novo computador graças ao Aldir Blanc para usar. Venha mais, né? Venha mais, Aldir Blanc. A minha mesa de trabalho também. Agradecimentos ao Aldir Blanc. Né? Gastou para um computador. Pô, mas né? Pô, eu precisava. É ferramenta de trabalho, né? Pô, tava no que eu tava antes, meu Deus do céu. Quem é da minha família, meu primo, então, ele dizia, cara, como é que tu tá num relacionamento abusivo com aquele com o computador? Sério, era horrível. Agora eu tô com um que funciona, tá muito bom. Lena, como é o nome do teu canal, dos teus vídeos no YouTube? É pelo teu nome? É, pelo meu nome. Pelo meu nome. Então, vamos botar tudo aqui na descrição, tá, gente? Tem leituras de. A Lena tem umas leituras bem legais. Bem góticas, que nem disse um amigo meu. Góticas. Ai, Helena, aquela coisa preta gótica que dá até medo de ver aquilo. Não, são leituras dramáticas. Leituras dramáticas. Arte. Então tá, gente. Queria agradecer a Lena mais uma vez por ter eu que agradeço, quase foi muito bom, 2 horas aí com a gente praticamente, né? Muito obrigado. Sem nenhum ensaio. Oi? Sem ensaio. Só... Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. A Ju sabe, ela passou por isso. Toda lá, não sei o quê. E aí, mas o que vocês vão perguntar? Eu nem sei, Ju. Não tem pauta? Como assim não tem pauta? Eu achei melhor até não perguntar isso. Porque o Pedro me falou alguma coisa, tipo, não vou nem perguntar. Não, assim, eu particularmente, quando são os meus projetos pessoais, eu gosto de trabalhar sem pauta, mas eu me acostumei, né, a trabalhar com os esquemas de pauta. Aí não tem pauta. Ele disse, tu pode até fazer, né, se for. Então tá. Tu pode até fazer, não quer dizer que a gente vai usar. Mas aqui, contemplei toda a listinha aqui das coisas que eu não queria esquecer. Que é de pedir pra Lena, de chamar a Lena. Se falou, organicamente se falou sobre todas essas coisas. Eu queria agradecer também, então, Ju, muito obrigado aí por dar essa mão pra gente. Prazer. O Rod, né, infelizmente não pôde aparecer, não pôde participar hoje, mas ele está participando na edição, né? Então, ele vai dar a cara dele, ou no fim ou antes ele vai aparecer, vai dar um jeito de chegar aí pra gente, tá certo?
Tá bem. Então, muito obrigado. E muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui, nesse baita desse bate-papo. E com certeza vocês curtiram, estão até aqui porque gostaram, né? Se não gostaram, deixa o like igual aí, azar o teu. Se não gostou, dá o dislike, não tem problema também. Parafusers! Chamar os seguidores de parafusers. Temos os sextavados, os Fenda, os Philips, né? E te inscreve nesse canal maravilhoso que está começando. A gente tem uma meta aí de até o fim do ano, pelo menos 100 inscritos aí. Meta humilde, mas estamos aí na luta. Compartilha, comenta, achou uma bosta, diz aí, achou legal, diz aí, né? E manda para pros amiguinhos, ó. O Mitinho tá nos correndo. Manda pros amiguinhos aí que tu acha que vai gostar também. E é isso aí, gurizada. Valeu. E tchauzinho pra todo mundo e lá Tchau, se vai tchau. o parafuso voador.